yesterday. All my troubles seem so far away. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da parceria Musical Filmes Autoconhecinema. Eu sou o Bruno. Eu sou o Ulisses. E eu sou o Luciano. Lembrando que se você quiser conhecer um pouquinho mais do Autoconhecinema e também da Musical ABC, dá uma olhada aí na descrição do vídeo. Tem lá o Instagram, tem Twitter, se tiver Twitter, eu vou pôr Twitter também. Do Ulisses, do Luciano, da Autoconhecinema, da Musical ABC, para você conhecer um pouco do nosso trabalho e essa nossa parceria, certo? E antes de mais nada, né, Ulisses, já pedindo para você já deixar um like aí, não precisa para assistir o vídeo inteiro, mas já deixa o seu like, comenta, compartilha, dê sugestões. Clica no sininho. Porque o pessoal, eles assistem quando ele gosta, eles não dão like. Quando eles não gostam, dão dislike. Então assim, assiste, dá like, já dá o like agora. Se no final você não gostou, dá o dislike. Mas já deixa o like aí marcado pra gente. Exatamente. Ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho aqui. E hoje a gente tá meio que, vamos dizer assim, que é um segundo momento de uma ideia da parceria, que é misturar a parte que o Luciano trabalha, né, do Autoconhecinema, com um filme baseado em filmes que tem uma temática artística, né? No caso a gente fez Coco, que pode ser considerado o primeiro que a gente fez nessa temática voltada mais para música. E agora a gente está aqui para falar de um filme de 2019, um filme que chama-se Yesterday e não tem tradução para o português, chama Yesterday aqui no Brasil também. Inspirado na música dos Guns N' Roses. Pode ser, né? Se chamasse Ontem ia ser bem estranho. Bem estranho, né? E esse filme é de 2019, um filme que é fácil se você quiser assistir. Se você não assistiu, dá um pause no vídeo, vai assistir o filme. O filme é legalzinho, o filme é da hora, tem umas ideias bem interessantes. Tá na Netflix. Não, saiu, vai estar na Amazon. Tá na Amazon agora? Saiu da Netflix, tá na Amazon. Então tá na Amazon. Se não estiver na HBO Max. Tá algum desses streaming, do streaming você tá na acha. Amazon, tá no Google e tem também na Pobreflix. Pobreflix. Yesterday. Bom, o Luciano, prazer ter você aqui novamente. Antes de você entrar no que o Autoconhecinema faz com relação aos filmes, acho que é interessante, se o pessoal quiser assistir o filme, vai dar um pause e assistir o filme, mas dá uma sintetizada na história, né? Você quer falar? Você quer fazer a síntese dessa história? Quer que eu faça? A gente vai falar. Eu acho que o Ulisses é muito bom fazer a síntese e depois eu falo dos 5 pontos que são a estrutura. Bom, faz assim, apresenta o elenco, eu falo a síntese e ele... Esse filme, então, como eu falei, é de 2019. Ele é dirigido pelo Danny Boyle. Danny Boyle é um diretor bem famoso, que ele fez, se não me engano, ele fez aquele filme 127 Horas. Ele é o diretor daquele filme do cara que fica preso com o braço lá. É um dos filmes que ele fez, quase certeza absoluta que ele é o diretor desse filme. Mas ele tem um nome, tem uma filmografia gigante. E esse filme tem como personagens principais o Hamish Patel, que é o Jack, que é o personagem principal, Jack Malek. Temos a Lily James, pra quem não conhece a Lily James, ela fez o Mamma Mia 2, ela faz a Meryl Streep na adolescência, não, né? Na pós-adolescência. E também ela é famosa que ela é a Cinderela do live action, né, da Disney. Tem uma atriz que é bem famosa também naquele Saturday Night Live, que é a Kate McKinnon, que fez as Caça-Fantasmas. E tem o Ed Sheeran colocado no meio. Como Ed Sheeran. E alguns outros personagens que vão aparecendo aí, a gente vai falando relação... Destaque pro Joel Fry como Rocky. Muito legal esse personagem. E, bom, então, a história do filme, Ulisses. É o seguinte, eu falei brincando, né, que a música é Yesterday do Guns N' Roses, exatamente porque o personagem do Patel, que é um músico... Que ele tá na famosa correria. O pessoal... Assim, a indústria chama de fracassado, mas assim... ele tá na correria. Nós que somos músicos já passamos por isso, fazendo umas furadas, tocando uns lugares furados, assim. E ele tá lá... Tá nessa fase aí, né? E a personagem da Lily James, a Ellie, ela é amiga dele de infância e também é agente dele e professora de matemática. Então, os dois ficam conciliando parte da sua rotina trabalhos como músicos, outra parte, né, tentando pagar os boletos que não param de chegar. Todos os boletos de Tomorrow. Os boletos que vencem Yesterday pra você pagar Tomorrow. Exato. E acontece que no meio do caminho ele sofre um acidente, tem um apagão no planeta Terra inteiro. Então foi mostrado que foi no planeta Terra e não somente com ele.
E ele estoura os dentes, né? Ele Fica sofre um todo ferrado. acidente, cai, se estrupia todo. E aí, beleza, ele consegue se reerguer, vai passando os dias, e aí... Vai melhorando. ele vai batendo papo com ela, com os amigos mencionando a música, e ele cita a música dos Beatles. E ninguém sabe quem são os Beatles. E ele toca a famosa música Yesterday, que dá o nome do pro filme. grupo dele, né? Com a Ellie e os outros amigos. E aí todo mundo fica assim, ó. Nossa, que música linda! Quando você compôs essa música, Jack? Ele foi dos Beatles e ninguém lembrava. Então ele acabou meio que ignorando esse fato e acabou assumindo como dele. Começou a tocar pra família. E assim, tem um processo muito rápido, né? De ascensão dele divulgando as músicas dos Beatles. E no meio do filme você repara que outras coisas que eram comuns sumiram. O filme não explica de onde veio, por que veio. Isso não é importante. Vou citar mais tarde, acredito eu, o que significa certas coisas que aparecem no filme. Mas assim, ó, deixa de ter no planeta Terra Coca-Cola, não existe mais cigarro. Tem mais uma coisa, o Oasis acaba não tendo, porque... Obviamente. No final deu Harry Potter. No final você descobre que não existe Harry Potter. Então assim, são algumas coisas pontuais no filme. É que é legal, porque quando você assiste o trailer dá a impressão que é só os Beatles, né? Então, e parece assim, que é uma coisa só com existem. ele, mas não é só com ele que acontece, é com o planeta Terra inteiro. Só que só ele... acontece só com só ele, ele mas lembra, teoricamente. ele lembra que existe os Beatles e aí depois... E aí ele começa a vender as músicas como se fosse dele. Então essa é a premissa do filme, o cara que veio do nada e conquista o mundo novamente, como a mesma coisa que foi nos anos 60, dos Beatles. Então ele vende e vira um astro principal, e o Ed Sheeran vê o cara na televisão e se aproxima dele, e ele até faz uma piadinha meio... Me ajuda aqui com os nomes, o Mozart e o... o Salieri. Salieri, que era o compositor mais famoso, pegou o novato e acabou virando o segundo, né? Então, um ensaio, né? O que você tem aí dos 5 pontos que você falou? Então, uma coisa que eu já trouxe em outros episódios aqui, mas relembrando, todo o filme que você assistiu, 95% dos filmes que você já assistiu, tem a mesma estrutura, né? Da comédia mais pastelão ao drama mais profundo, tem uma estrutura parecida, que é um incidente incitante, que é o evento que faz a história acontecer, 3 pontos de virada e o clímax, que é a resolução da história. Então, o incidente incitante é justamente o que o Ulisses contou quando ele tem esse acidente, o mundo inteiro tem um apagão e tal. Isso é o que faz a história acontecer. O primeiro ponto de virada é quando ele toca a música do Yesterday, toca Yesterday pra galera e ele percebe que ninguém conhece. Inicialmente ele acha que é uma sacanagem, brincadeira dos amigos, mas depois ele pesquisa no Google, isso é muito legal, Beatles, e só encontra o besouro, não tem o carro, não encontra Beatles, ele fala que não é possível. E John Paul. John Paul, Ringo George. Aparece o Papa, João Paulo. João Paulo, exato, é muito bom. Então assim, ele fala, cara, isso tá acontecendo mesmo. Ele se esforça pra lembrar as músicas ali. Tem umas cenas muito legais dele tentando lembrar. Acho que Eleanor Rigby, se não me engano. Porque você fala assim, eu vou tocar uma música. Aí você procurando no Google a música, você tira. O cara, ele tem que lembrar a música, a melodia e tirar no violão. Ele é um músico legal, assim, mas ele não é um gênio, do instrumento e tal. Então ele vai tentando lembrar, colocando os acordes. Não, esse aqui fica bom, fica... e lembrando que ele tinha uma música, Summer Nights, acho que era o nome da música eu não lembro, mas... É uma coisa de summer, né, verão, né? E era a única música que o amigo dele gostava. E toda hora ele toca Summer Nights, aí já acaba tocando. A música do Jack Mulligan. Toca de novo, e ninguém gostava dessa música dele. Então, era a única composição citada no filme como dele e ninguém gostava. É verdade. E aí, uma coisa legal, assim, depois, dando um spoiler mais pra frente, outras pessoas também se lembravam dos Beatles. A questão é que poucas pessoas, 2 ele conhece nessa jornada, né? Só que elas não conhecem de música, não sabem tocar, só sentiam saudade. E aí elas vão agradecer ele por estar tocando os Beatles, né? E aí um deles fala assim, cara, em Benefit of Mr. Kite, alguma coisa assim o nome, né? Você fez uma confusão, porque a música é bem complicada mesmo. Ele desestruturou a letra. E o outro comenta também, Hey Dude, porque ele grava Hey Jude de novo, só que com a dica do Ed Sheeran, muda pra Hey Dude, né? Eu achei legal o Ed Sheeran, porque é meio que idiota, mas o Ed Sheeran pelo menos fez assim, ele não tem vergonha de tirar sarro dele mesmo. Exatamente. Você é um babacão de Hey Dude. Hey Dude. E aí vira Hey Dude no filme, e aí o cara fala, não acredito que você fez isso. Ele fala,
fucking Ed Sheeran. Foi o idiota do Ed Sheeran. Então, essas coisas tem umas piadas muito boas. Bom, enfim, mas continuando a estrutura. Primeiro ponto de virada é quando ele descobre. O segundo ponto de virada é quando ele já tem mais sucesso e a gente fala pra ele que ele, como se fosse mágica, né? Você do nada virou um grande compositor e tal, como se fosse mágica. Ele começa a se sentir ameaçado naquele contexto, assim, tipo, vão me desmascarar. Ele mesmo começa a se questionar, começa a ter, tipo, um conflito ético nesse ponto. O terceiro é quando ele tem essa Ellie, que não só é agente dele, amiga dele de infância, como eles têm um romancezinho. É uma comédia romântica. Inclusive, depois a gente vai entrar nisso, eu acho que não precisava disso. Mas não precisava, mas eu acho que serve pra você mostrar o caráter do personagem. Eu já ouvi uma crítica de um negócio depois que eu vou falar disso aí do relação dos dois. Não sei se você vai entrar nisso, mas... Que eles precisavam de um milagre para ele poder, né, ascender, e aí tem esse apagão no mundo, e no dia seguinte... Que é o milagre que ele precisava. E assim, e o tempo todo, ela dá a entender que ela tem muito mais interesse, e ele sempre... Assim, não vou dizer que ele é desinteressado, mas ele sempre... ele dá uma fugida emocionalmente da coisa, então nunca fica claro. É mais mesmo pro final que você... percebe que aquilo ali era um romance. Mas sinceramente eu não comprei, assim, como espectador, esse romance. Mas depois a gente entra nisso. O ponto é que, como tem esse conflito entre eles, tá, essa coisa de eles ficarem juntos e ter o sucesso, ela quer continuar dando aula e ele tem que viajar, etc. Que também é uma coisa que, assim, não é motivo suficiente para eles não terem uma relação, na minha visão. Mas o terceiro ponto de virada é quando ela dá uma prensa nele e fala assim, ou você, né, a sua carreira aí, o que você tá fazendo, ou ficar comigo. Então ele tem esse conflito entre ficar com ela ou seguir o sucesso dele. O que nem combina com a personagem, dá esse ultimato, mas enfim, ela dá. Esse é o terceiro. Não combina, cara. Ela é super parceira dele. Dá a impressão que ela fala assim, ou eu ou sua carreira. Mas enfim, esse é o terceiro ponto de virada, pra porque gente chegar lá, eu vou é o desafio. O terceiro ponto de virada é o maior desafio na história do protagonista. E nesse caso eu tenho tudo que eu quero, que é sucesso, mas vou perder a mulher que eu amo. Então é o maior desafio dele. Ok. E o clímax é quando ele decide não só resolver o conflito ético com ele mesmo e assumir publicamente no meio de um show lá do Ed Sheeran. Ele pede a palavra lá, toca uma música e fala assim, isso aqui não é meu, é de 4 garotos de Liverpool, ninguém entende nada, mas ok. Ele fala, essas músicas não são minhas, estão de graça pra você. Ele ia ganhar mó grana com isso, ele abre mão e se declara pra Ellie e fica todo mundo feliz. Ele, né, vira de novo um cantor de churrascaria. E aí vem o conflito do Harry Potter, né, no final. E veio o conflito do Harry Potter. Aí ele vai escrever o livro da J.K. Rowling. Enfim, eu acho que não. Yesterday 2. Eu acho que não, porque... Não vai, ele já aprendeu que não se faz isso. Exato, eu acho que no final deu... Mas a tentação, ele faz Mas assim, então, aí tem o Ultimato, mas beleza, não sei o que você vai falar, mas... Eu também tenho uma coisa pra pontuar sobre... Você quer que eu falo já? O Ultimato. Não, peraí, tem outra coisa também. Que o Luciano falou também. A questão das viradas, né? Também tem coisa que eu preciso pontuar. Pode falar, se quiser. Não, é que eu já vi uma crítica que... Eu vi uma mulher falando, uma crítica sobre esse filme, que ela falou assim, eu não curti muito essa cena, porque assim... Dá a impressão que, tudo que o cara queria na vida dele profissional é ter o sucesso. Enquanto ele não tinha esse sucesso, ela era meio que útil pra ele. Depois que ele teve, ela fala assim, agora que você tem, eu sou meio que inútil pra você, então eu não gostei disso. Dá a impressão assim, você não fica feliz pelo sucesso do cara? Parece egoísta, né? Egoísta da parte, pouco dela. Ela falou assim, a impressão que, enquanto você era um músico se esforçando pra sobreviver, eu tava lá apoiando. Agora que você, não precisa mais de mim, eu não curti muito o que você tá, entendeu? Então. Eu ouvi e falei, faz um certo sentido, assim, que dessa crítica. E foi uma mulher que fez essa crítica. Não, faz, só que aí eu preciso me delongar um pouco a respeito dessa cena, porque esse filme, ele tem alusão, as cenas têm alusão por causa do contexto que é bem realista no tema música, né? Músicos em geral, artistas independentes, que lembra muito o Coco, que nós já fizemos, né? Tem a parte do maldito do Ernesto de la Cruz, né? Que rouba as canções, né? E não fala... Tem relação, Tem muita relação. Então eu digo que esse filme é o contrário do Coco nessa questão. Mas tem a questão de um que a gente não fez ainda, podemos fazer um dia, não sei se você tem isso no trabalho, que é o La La Land.
Que o La La Tenho Land, ainda, mas podemos ter. o La La Land, ele mostra o oposto, né, disso. Então, o que é a questão? Eu falei La La Land para vocês lembrarem, que é o seguinte. Nesse filme, os dois estão sempre juntos, estão caminhando juntos, e existe, assim, um certo romance de carreira de artista pobre. Tipo, estamos os dois juntos, vamos caminhar juntos, só que, assim, ela quer estar sempre com ele. E ele quer ser sucesso. Ele quer ser um sucesso, mas ele precisa sempre dela. Talvez por falta de vivência artística, porque ela é a fã número 1 dele, né? Era uma groupie, praticamente. Só que ela não tinha a noção de que ele poderia estourar mundialmente. Então ela pensava sempre nele como um artista local. Talvez na cabeça dela... Ou até um artista pessoal. Sim, é o meu artista de estimação. Sim. Começou dessa maneira, mas ela não se importava de divulgar ele por aí. Então, eu acho que na cabeça dela ela pensou, não, beleza, ele vai crescer, nós vamos crescer juntos e vamos ficar sempre juntos. A hora que ele cresce, que ele vira um popstar, ela falou, isso é muito pra mim, eu não tenho cabeça pra isso. E aí ela jogou esse ultimato nele, porque também tem outra coisa, que é o que ela falou pra ele. E os dois, né, se falaram muito naquela cena que ele tava pra viajar. Pô, você tive 20 anos pra chegar em mim e nunca chegou. Porque... agora que você tá indo embora, você fala isso, e ele, mas é que agora que você falou. Então, eles tinham essa coisa de um querer dar o passo mais à frente, mas nenhum dos dois tinha coragem. Deixar claro, quem não assistiu o filme, que até esse momento é uma coisa meio platônica, né? Não tem realidade. Não tinha, era só fantasia na mente dos dois. Assim, fantasia no sentido romântico, não no sentido mais intenso, corporal. Mas pode entrar no autoconhecimento. Vamos lá, manda lá. Uma pergunta que é bem interessante desse filme, ele propõe um mundo sem Beatles, mas depois a gente enxerga que, sem Beatles não, em que as pessoas não se lembram dos Beatles, né, a maioria, e depois entra Oasis, Coca-Cola e Harry Potter, e cigarro, né? Então a pergunta, uma das perguntas que eu faço pra gente tentar fazer esse processo de autoconhecimento é, em que mundo seria pior viver? Um mundo sem Harry Potter, sem cigarro, sem Beatles, sem Oasis, ou até outra escolha, né, que vocês possam ter aí e pensar, mas o filme traz essas opções, né? Qual seria o pior? Uma coisa que você fala, eu não gostaria de viver num mundo sem Beatles, né, por exemplo. Sem Beatles. Mas dentro dessas propostas daí do filme. Dessas, ou até pode ser outra. Você pode pensar em outra. Eu vou dizer assim, como eu não pensei, eu não me preparei para suas perguntas além da caixinha. Eu fiquei muito na caixinha. Vamos ver se eu consigo seguir o roteiro. Eu pensei que você faria essa pergunta. Então, eu já adorei um mundo sem cigarro, porque eu tenho seria muito bom. Uma questão pessoal, familiar, de toda a minha família com problema por causa de cigarro. Então, eu adoraria que não tivesse. Coca-Cola é uma coisa pessoal. Eu não tomo. Se não tiver, para mim seria um mundo normal. Indiferente. Agora, realmente, a importância dos Beatles, a importância do Harry Potter, que é aí que eu ia pontuar, que eu entendi que muitas coisas nesse filme são metáforas, né? Por exemplo, os Beatles não significa a banda. Os Beatles significa a febre juvenil, a vontade de fazer o seu próprio sonho, fazer as coisas do seu jeito e dar certo, né? E o personagem do Patel, o personagem da Ellie, até o personagem a Deborah, né? Eles são metáforas, Kate McKinnon, metáforas para realidades. Então eu imagino que o Patel, ele representa todos os artistas independentes, seja músico, seja artista visual como eu, todos aqueles que vieram do nada, que não tem muito apoio da família, ou seja, o financeiro ou emocional, ou sei lá o quê, e tenta fazer criar sua carreira e seguir. Eu acredito então que o mundo sem arte, seja toda ela, audiovisual, visual, áudio, enfim, dança, teatro, tudo. Acho que um mundo sem arte seria um mundo inexpressível. Então, para mim, acho que a pior coisa seria isso, porque a arte, ela move toda a expressão do ser humano, né? Boa. E aí, Bruno? Bom, dessas opções do filme, com certeza Beatles. Eu acho que os Beatles é uma metáfora da arte e da música, né, de uma maneira geral. E então eu acho que
todos esses que definiram décadas e definiram a música nas décadas, tipo anos 50, você vê Little Richard, Elvis, anos 60, Beatles, os próprios Rolling Stones, que também não são falados aí, mas os Rolling Stones, você vai pro The Who, vai pra década de 70 com Queen. Queen é uma banda que eu acho que o mundo seria muito pior se não existisse Queen. Verdade. Pra mim é a minha banda predileta. Eu acho Queen pra mim mais importante que Beatles até. Mas se não tivesse os Beatles, talvez não existiria o Queen. Então, entendeu? essa que é a questão. Tanto que tem aquela O coisa... pessoal brinca com Oasis, né? Mas não teria muitas bandas se não tivesse os quase Beatles, todas, né? Então, Quase mas todas. é isso aí. Exatamente. Não tendo Beatles, não tem o Oasis, né? Então todos concordamos que o Oasis não faz falta, né? Se tirar só o Oasis, tá tudo bem. Continua de boa. Tanto que ele pesquisa no filme Oasis, aparece só foto de Oasis. Mas eu acho que das opções do filme os Beatles, e se você fosse escolher uma coisa fora do filme, especificamente alguma coisa, pra mim seria na música o Queen. O Queen. E aí vou polemizar nessa resposta aqui, dando a minha resposta pra isso. Claro que Beatles e Harry Potter fariam muita falta. Eu não sou tão fã de Coca-Cola, mas faço esse exercício. Não tendo Coca, a líder naturalmente seria a Pepsi. Sim. E aí sempre não é líder isolado. Hoje a Coca é a líder, mas tem a Pepsi na cola. Quem seria na cola da Pepsi? A Baré Cola? A Dolly Cola? Olha o risco que nós correríamos. Então existe esse risco. Tome muito sal. Imagina a Dolly como a nova Pepsi. Então fica aí uma reflexão pra vocês. O Dolinho aparecendo na frequência que aparece a Pepsi. O Dolinho ia ser um urso. Eu Urso verde. Não tomo tanta Coca, mas assim, pensa nisso. Mas de verdade, sem sacanagem, óbvio que o Beatles aí é o que faria mais falta. Sim. Só que pensando num ritmo, eu acho que o mundo sem samba seria muito triste também, pensando numa versão tupiniquim desse filme. Talvez um mundo sem samba, como é que seria, né? E falar nisso, eu também tava falando também que eu esqueci. O Rock, o Joe Fry. O Joe Fry, Ele é... O nome dele é o Rock. Ele é o Rock. É muito legal isso. Ele é o Rock. Uhum. E aí? Muito bem. Tem várias questões éticas aqui também, né, nesse filme. O Jack, ele conta uma mentira pro mundo, mas também uma mentira para si mesmo, né? Então esse conflito dele é muito forte. Chega uma hora que fica insustentável e aí ele fala para todo mundo que as músicas não são dele, até para livrar daquele peso, né? E daquele peso na consciência. E antes disso, ele, para poder lembrar das músicas e também entender, para poder cantar da forma correta, ele começa a visitar os locais que ele não conhecia. Muito legal. Ele vai para Liverpool, vai para outros lugares. E aí que é um casal, mas não é um casal casado, né? Acho que é homem e uma mulher. Acho que é Liz e Joel, acho que é isso. Não lembro. Não parece um filme, não lembro. Eles começam a aparecer olhando, você pensa, meu Deus, tem uns agentes do destino aí de olho no cara. Você pensa que os caras vão matar ele, porque eles ficam vendo ele pelo caminho, onde ele vai, onde ele tá. Até um levanta o submarino amarelo. Exato, ele fica em pânico nessa hora. Posso fazer uma pergunta que agora eu assisti o filme já faz um mês e pouco atrás e eu não lembro. Fica bem explícito que essas pessoas não lembram dos Beatles ao mesmo tempo que ele tem dos Beatles. Não diz quando. Porque dá a entender que ele tá numa realidade virtual que eles lembram dos Beatles, mas não é que nem ele que ele lembra, tipo, há 4 dias atrás, quando ele caiu. Dá a impressão que eles lembram, tipo, eu lembro que quando eu era moleque... Mas o Jack lembra desde sempre também. Pra ele, o mundo não mudou. O mundo não mudou, mas essas pessoas na minha cabeça... Não diz quanto tempo... Mas você não acha que fica meio ambíguo? Que na cabeça das pessoas, assim... você chegou agora aqui, você também lembra? Eu tô aqui há 20 anos atrás e o pessoal não lembra. E eu lembro dessa música. Mas dá a entender que é isso. Entendeu o que eu quero dizer? Eu tô com saudade. Eu entendi. Vamos lá. Ele tá falando de cronologia, linha do tempo. Eu tô perguntando se... Aconteceu o apagão. E o Jack acordou. O Jack acordou nesse mundo onde faltavam essas coisas, só que ele só foi descobrindo aos poucos. Entendi. Se eles também tiveram no apagão. Se foi após o apagão. Ou foi um outro apagão. A minha impressão é que sim. É que o apagão mundial fez isso e algum evento, não sei se eles sofreram um acidente também, se eles vão, sei lá, tá dormindo, não sei. Que na minha cabeça dá a impressão que eles não lembram, eles lembram dos Beatles, só que pra ele a realidade sem Beatles já é há muito tempo. Não, o que passou a impressão pra mim, o filme não é claro nisso, ele não responde, claro. né? Então é só a minha opinião, de que
Isso aconteceu há pouco tempo só que eles estavam sentindo falta, não sabiam como resgatar isso e de repente ele surgiu tocando. Ele surgiu, porque eles falaram, a gente não sabe, a gente não é músico, né? Você então obrigado, você trouxe de volta, pra gente tava fazendo falta. Talvez pra eles fizesse muita falta, porque como eles têm mais idade, talvez eram coisas que é a história deles indo embora, né? A participação do John Lennon é muito legal. Eu ia deixar no final. Uma cena, depois então deixo você falar mais sobre isso, mas o John Lennon aparece e tá vivo, né? Assim, é muito bacana. Se eles não fizessem sucesso, ele não seria assassinado por um fã, né? Essa cena é a cena mais marcante do filme. É a mais legal, apesar que eu acho que banalizaram um pouco essa conversa, mas a gente chega lá depois. Eu achei que podia ser muito melhor. Mas voltando à pergunta, a questão desse conflito ético, né? Nós contamos mentiras o tempo inteiro, menor, maior nível, né? Só que tem alguma... essa é uma mentira, que nós contamos mentira. Alguma vez você contou algo e que se tornou insustentável com o tempo? Chegou um momento, que nem pro Jack, chegou uma hora ele precisava revelar. Aí eu vou dar um exemplo que talvez abra um pouco a mente de vocês também para responder. Não precisa ser uma mentira, eu falei com consciência que era mentira e de repente não consegui aguentar. No meu caso, por exemplo, quando meu pai faleceu em 2007, eu bati no peito e falei, eu vou assumir a empresa, enfim, tinha uma sorveteria, tinha um quiosque de fundi, enfim, e eu fui assumir isso, sendo que não era o meu sonho, não era o que eu queria. Eu contei uma mentira pra mim mesmo, sem querer, dizendo que eu dou conta e que eu quero cuidar de uma coisa que não é o meu sonho. Sim. E com o tempo isso se tornou insustentável. Chegou uma hora que, cara, eu não quero mais ficar aqui, não é o que eu nasci pra fazer e tal. E aí eu saí desse processo. Pra mim vale como resposta algo assim, tá? Mas respondam o que vocês quiserem. Ixi, pra mim eu tenho um monte. Situações macro e situações micro. Então, por favor. As macros... Escolhe uma. É difícil. Escolhe uma de cada, um exemplo de cada. Nossa, é bem difícil mesmo. Bem difícil mesmo. Eu vou contar pra você uma história micro. Eu era criança... Ele tava no aniversário, eu não lembro de quem, tá todas as crianças brincando, tudo. Aí saiu uma confusão entre o menino e a menina. O menino deu um tapa na menina, e aí veio um monte de gente para separar tudo. Eu, quando cheguei, eu só olhei. Não deu tempo de fazer nada, beleza. E esse menino era um dos meus, entre aspas, amiguinhos, né? Eu conhecia mais ele do que a menina. Então eu fiquei chateado com o ocorrido, mas eu não fiz nada, não tomei partido de ninguém nem nada. Depois ficou cada um num canto, ficou um grupinho assim, foi uma coisa bem escandalosa naquela época, né? E aí apareceu os adultos, né? Aí uma mulher chegou e falou, que bom. Esse aqui tem cara de herói. Esse aqui salvou a menina. Tá? Aí eu tava só parado quieto no meu canto, ela olhou pra mim. Esse aqui tem cara de herói, deve ter feito alguma coisa. E, eu só tinha tamanho, eu não tinha feito nada. E eu, assim, B10, yeah. Eu não fiz nada. Então essa foi uma situação micro. Uma, mediana, foi quando eu tava no exército. Uma situação similar, por causa das pessoas gostam de me julgar pela aparência. Então eu sempre fui fechado porque eu odiava fazer aquilo, não queria fazer serviço militar, mas depois eu acabei acostumando. E no começo eu tava andando assim, aí eu vi o meu sargento falando pro outro rapaz ali de que eu era um líder, porque olha só como o sobrenome, olha como se Citriniche anda, olha só, se você anda, o pessoal afasta. Aí eu olhando aquilo, eu pensei a mesma coisa, beleza. Mesma coisa. E aí teve um curso extra ali pra fazer, pra ter formação de cabo, eu me inscrevi. E aí tava indo, eu falei, quer saber, não quero. Eu cheguei mais tarde, foi ao longo de uns dias, né, fazendo aquele curso. Aí depois eu cheguei, meu sargento e falei assim, quero mais não. É isso aí. Quero mais não. Bom, se você for falar de uma situação... Bom, eu acho que todo mundo que já, no seu caso, como no meu caso, já desistiu de um caminho que você estava seguindo na sua vida, você... Foi uma mentira. É uma mentira, né? É a mesma coisa, porque eu segui um caminho de trabalhar numa coisa que era bem familiar para mim, porque meu pai trabalha com isso, seguindo que ele falou, não, eu gosto, particularmente até gosto do caminho, mas não tanto quanto eu gosto do outro caminho. Então eu acho que talvez esse aí seja o mais importante, assim. Que aí chega uma hora que você fala assim, putz, mano, tipo, você tá na faculdade vendo aquelas coisas, você fala, não é isso aí que eu curto, apesar de ser uma faculdade legal, gostar do ambiente, as pessoas. Eu falava, mas não é o curso que eu curto, né? Eu prefiro ir numa faculdade mais simples, mais tranquila e fazer uma coisa que eu acho mais legal, mais interessante pra mim. Então eu acho que todo mundo que já
desistiu de um caminho para seguir para o outro, tem esse momento, né? Porque possivelmente o primeiro caminho que a pessoa escolheu, um motivo foi alguma ligação familiar, ou de um irmão mais velho, ou de um pai, de uma mãe, um tio. E aí depois a pessoa segue para outro caminho. E emendando aqui, adorei as respostas de vocês. Que eu falei do John Lennon, né? Eu vi que tem uma pergunta sobre isso que é bem interessante. E estou falando com dois músicos, né? Dois artistas aqui. Pensando em ídolos de vocês, o Jack tem a oportunidade de conversar com o John, né? Que é um grande ídolo dele. Com quem você gostaria de sentar para conversar em relação a alguém que sua já profissão? morreu? Tanto faz, vivo ou morto. Porque assim... Alguém inacessível, né? Eu gostaria de conversar com eu tive o privilégio de ter acesso algumas vezes a pessoas... Não vou dizer inacessível, porque ninguém é inacessível, mas assim... difícil acesso. Eu tive, inclusive, uma história bem bonita com um dublador brasileiro. Eu sempre cito essa história, até essa semana que é o Wolverine, né? Não, o Gary Briggs, do Superman. A gente tem uma história, o cara mudou minha vida. Eu tenho que legal. Uma coisa bem bacana com o Guilherme. Então, assim, é uma coisa que aconteceu, é mágico. É tão similar quanto que aconteceu no filme. Se quiser, até conta aqui rapidinho. Ele tinha feito uma brincadeira na página dele para mandar uns memes baseado numa foto. Eu mandei uns 2, 3 com o coração, assim, mandei mesmo, bem feito, ele gostou. Foi a pena que você vai publicar, sei lá, acho que daqui 2 dias. Senão eu fazia um monte. Vai fazendo aí, pode fazer. Tem certeza? Não, vai. Você não vai publicar tal dia? A página é minha, eu publico quando eu quiser. Aí eu comecei a fazer. Aí ele começou a me mandar sugestão, faz esse. Por fim eu fiz, acho que uns 30 ou mais personagens. E ele gostou tanto que ele falou, eu vou fazer um vídeo só com as suas montagens. Ele fez, tá no YouTube. Que animal. Com a narração dele, tem participação minha. E a gente criou um vínculo bem bacana. Ainda é ídolo e fã, mas um carinho tão próximo. Legal. Que aí depois eu fui numa Anime Friends, que é um evento que tem de coisas de anime, nerd, cinema, games, aqui em São Paulo. E eu fui com meu filho, só que eu não sabia que tinha um ingresso especial que você podia sentar e conversar na mesa de autógrafo. Então eu só fui na palestra, que esses eventos tem palestra, tem filme, tem um monte de coisa, e saí. Então eu fui na palestra e eu ia sair, que eu não sabia desse ingresso. O pessoal estava indo em direção onde ele ficaria. E ele estava de pé no palco e nós temos quase a mesma altura, né? E aí, a hora que o pessoal foi esvaziando, eu levantei e dei um tchauzinho para ele de longe. A gente estava a uns 5 metros de distância, ele estava no palco, ele me viu, fez assim, e desceu e veio correndo e me abraçou. Que animal. Ele me abraçou, aí todo mundo começou a olhar, tipo assim, né? Quem é ele? Os seguranças, né? Outros fãs. Tipo, ele não pagou e tá levando abraço? Aí ele virou o pessoal e falou, ele é meu amigo. Olha, que sensacional. Isso foi olha, e assim, de lá pra cá a gente tem um relacionamento bem bacana, de conversa de vez em quando, lógico, né? Tem umas correrias, tem uns compromissos, tudo. Mas você vê, olha só a sensibilidade dele, de olhar para um outro fã, entender a questão, ver que é um outro artista, tratar com igualdade e com essa humildade que ele carrega. Então, ele fez o papel dele de artista, tipo, ele se conectou com o fã e não mentiu, porque ele é um cara muito reservado. Para ele ter feito o que fez, o que ele falou, o que ele mandou, o que ele publicou. É porque ele gostou de verdade. Gostou, ele quis fazer. Então isso para mim foi uma coisa mágica. Então acho que não precisa nem ressuscitar ninguém, porque isso aí já foi uma coisa top. E para quem não conhece, vá atrás do trabalho do Ulisses, que é uma coisa mágica mesmo. Tá na descrição aí de novo. Pesquisa, porque o cara é demais. Faz o seguinte, eu vou colocar também, coloca o link desse vídeo do Briggs, para quem não viu. Legal, pode assistir. Pode até colocar um trechinho. Fazer um cortezinho. Vou fazer um corte disso aí. E pra você, Bruno? O que eu gostaria de conversar... eu acho que você falou também que você não mataria. Eu queria conversar com o Michael Jackson, porque assim, pra mim, é o artista mais completo que eu já vi. E complexo, né? Conversar com ele deve ser doido, né? Eu queria conversar com ele. Talvez, assim, na época do Thriller, assim... Porque eu acho que depois ele deu uma despirocada muito monstro, né? É quando dava pra entender as coisas que ele falou. E eu queria entender... Eu queria estar sentado na produção do Thriller. Pra sentar ele, o Quincy Jones, e ver os caras conversando, porque tem histórias que dizem que eles gravaram, mixaram toda a porcaria lá.
Aí depois o cara olhou e falou assim, não, tá uma bosta, a gente tá cansado, então vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, 3 dias aí, eles foram pra casa, dormiram, 3 dias voltaram e remixaram o disco inteiro pra poder lançar. Eu Legal. queria estar nesse processo. E Mas, o meu tem a ver com isso também, em relação a ser maluco e talvez você não entender nada, mas eu gostaria de sentar com Tarantino, quem sabe? Ainda. olha, Ia esse ser também deve muito ser louco, muito Cara, eu maluco. jurava que você ia falar Raul Seixas. Conversar com Tarantino. Que deve ser tão louco. Raul deve ser sensacional também, mas Tarantino no mundo do Mas eu cinema, jurava né? que ia falar Raul Seixas. Muito por quê? É que você falou, o cara maluco. Que o seu Ah, cara maluco, maluco. maluco, já pensa O Raul. cara já vai falar, toca Raul aí. Mas o caso é o Tarantino. Muito bem, tem uma que eu acho bem interessante, até pelo nome da música, pelo nome do filme, e tem a ver com a música, né? Traduzindo, e não se faz muito isso com música, mas vamos lá, né? E Yesterday começa, né? Ontem todos os meus problemas pareciam tão distantes, agora parece que eles vieram pra ficar. É o começo, né? O que significa ali, mas muita gente se emociona com essa música mesmo sem fazer essa associação do que ele tá dizendo. É melodia. Simplesmente né? pela melodia, melodia. pelo que você Até sente porque ali. a história dessa música tem... A letra era nada a ver, uma letra. Não é exatamente sobre a letra, ia né? ser bem besta, e ele que mudou, porque o cara falou, o George Martin falou assim, não, a música é bonita, a melodia é linda, Vamos- melhora essa letra. Aí ele foi lá e Legal. Então, assim, em relação a essa música, ela te toca de alguma forma especial? O que te remete quando você ouve? Qual a relação com Yesterday? Se é que tem alguma coisa especial, se não... Vou deixar o Bruno responder essa primeiro, que eu tô pensando. Cara, essa música, voltando à pergunta, todo mundo conhece a melodia, mostra que ia fazer sucesso em qualquer época do mundo, a melodia é bem feita, a harmonia é bem feita. Tem uma coisa meio parecida com um pouco de Legião Urbana pra mim, que assim, já ouvi tanto que eu banalizou um pouquinho, entendi. já ouvi tanto que já cansei um pouco. Mas, assim, foi legal, é um momento da hora quando você toca isso no violão, você fala, eu toco a música, não é tão difícil quanto eu achei e tal. Então, isso me lembra dessas coisas como violonista, como músico. Qualquer coisa de músicas assim, importante você tocar a primeira vez, um solo de guitarra famoso, alguma coisa, te dá essa satisfação. Olha o que eu de, tirei, que né? legal, eu consigo fazer igual o cara. Legal. Agora você como artista de outra área, não De sei. outra área. Assim, eu tenho um pé na música, né? Bem amador e hobby, que foi o que nos uniu como amigos, né? Sim. Mas como assim, fã também, né? Sim. Mas um olhar diferente. Sim. E assim, eu vou ser sincero, a música Yesterday não faz parte da minha vida. Eu ouvi pouquíssimas vezes. Eu nem lembrava que ela existia. Foi quando o filme veio à tona que ela virou relevante. Tanto Será que que até você fazia parte do universo do filme, cara? Ela. eu vim do mundo Olha, onde não existia os já parou pra Beatles. pensar Yesterday era do Guns N' Roses só. Que é do Guns N' Roses, É do- né? Yesterdays. Yesterday! Aquele pato cantando. E assim, agora Beatles é uma coisa que lembra muito meu tio falecido, minha mãe, que gosta bastante, e meu tio tinha um álbum do John Lennon, Imagine. Cara, eu acho que se gastasse vinil quanto gastava cassete, acho que aquele vinil, acho que dá pra arriscar, mas assim, ia ficar mono de tanto que eu ouvia. Eu punha Imagine, pum, acabava Imagine, acabava pum, Imagine, pum, acabava Imagine é Imagine, outra- Imagine. Eu era bem Fantástico. fã dessa música, porque lembrando que eu tenho uma idade acima dos 40, eu peguei aquela versão televisiva da John Yoko, acho que era isso. O clipe? Não, uma série de televisão, que acho que era John Yoko, então contava a história do final dos Beatles, o começo do relacionamento e até a morte. Sim. E aí tocou muito Imagine. Então, eu era criança, isso ficou marcado, então eu ouvia muito. Os Beatles eu ouvia mais ou menos, eu conheci Beatles, pra ser sincero, com Ferris Bueller. Quem não conhece Ferris Bueller? Curtindo a vida doidado. Quem não conhece Curtindo a Vida Doidado? Matthew Broderick. Quem não conhece Matthew Broderick? Gente, viagem no tempo. Vai até os anos 80, vocês vão entender. Porque a Exatamente. maioria de hoje... Uma coisa que eu tô sentindo nessa geração, diferente da nossa, que a nossa sabia o que era Beatles. Tá faltando filme Sessão da Tarde Tá pra essa faltando geração. conhecimento de coisa de 30, 40 anos atrás. Tem gente que vê coisa de 10 anos atrás e fala que é velho. É uma música que, quando você apresenta pra quem nunca viu, essa música tem qualidade. Pra quem já viu, e é das antigas,
Sempre traz alguma memória o afetiva, sentimento né? do casal do filme lá. Ai, que bom que você tocou isso, tava sentindo falta. Então, assim, eles têm essa relevância. Muito bem. Tem voltando à conversa com o John Lennon, duas passagens ali que são bem interessantes. Tem uma parte que eu acho que é aquela banalização que eu comentei, né? Que ele pergunta assim, que eu faço, né, para ser feliz, alguma coisa assim. Ele fala, quer uma vida boa? Não é complicado. Diga à garota que você a ama e diga a verdade para todo mundo sempre que puder. Aí eu vejo muito a mão do roteirista, sabe? Tipo, porque ele tá com esse conflito com a mulher e tá com conflito de verdade. Sobre falar a verdade ou não. Sim. E aí ele vem com essa frase que eu achei meio vazio. Mas fica aí para vocês refletirem, não vou perguntar para vocês. O que você pode fazer para descomplicar a sua vida? Que é essa frase, quer ter uma vida boa, não é complicado. E aí ele fala. Então, reflita o que você faria para descomplicar a sua vida. Mas o que eu vou trazer para vocês é sobre outra parte do diálogo, que é... Você teve uma vida feliz? O Jack pergunta pro John. Ele fala, muito. Aí ele fala, mas não bem sucedida. Porque ele tá lá vivendo numa cabana, enfim, né? E aí o John responde, né? Eu acabei de dizer muito feliz. Isso significa bem sucedida. Essa parte eu acho muito boa. Então, não seja Jack Melick, não plagie John Lennon, mas eu quero que vocês digam o que é ter uma vida bem sucedida. Não vale dizer que é uma vida muito feliz. Tá, outra coisa. Mas eu vou querer falar sucedida. dessa cena, porque é uma coisa que, assim, o personagem surgiu do nada, ele é tipo como se fosse um segundo Fred Mercury, só que não consegue nada, né? E aí depois ele tem essa baita oportunidade do destino, do universo, de cair no colo dele as músicas, o cara vira um astro, que é a minha grande crítica do filme foi o como ele já chegou rápido ao sucesso. Faltou um pouquinho de degraus, mas tudo bem. E aí, desculpa. Não foge muito à realidade, mas tudo bem. Mas assim, eu acho que nesse caso específico, pra ficar mais plausível a história... Pra gente comprar a narrativa, faltou algumas partes. Faltou isso aí. Talvez o roteiro cortado, eu não sei. Tanto que o roteiro original... O filme tem... 2019. Não, sim, eu tô falando, mas ele deve ter 1h40, 1h50. Não dá pra você fazer 3 horas, fazer um épico. Mas assim, o roteiro original ia ser mais dark, mais sombrio. É que o diretor comprou e alterou. Não se sabe se nessa alteração veio esse diálogo. Essas frases mais água com açúcar. Mas eu achei de uma intensidade inesperada botar o John Lennon no final. Nossa, porque... Você jura? Nossa, eu tinha certeza que ia aparecer. Nossa, eu não tinha. Eu tinha certeza. Não, a hora que eles deram o papel pra ele, que nós conseguimos, nós achamos. Aí eu já tava, opa, é o John Lennon. Mas a hora que aparece e ele começa a falar, dá aquela coisa, aquela emoção. E aí quando eu assisti pela segunda vez, eu falei, dessa vez não emocionou. Sim. Emocionou na despedida. Na hora que ele se desespera, ele dá aquele abraço, e aí tem aquela luz em cima do John, né? Que é um efeito de câmera pra mostrar o sol pegando a lente, mas dá uma iluminada nele. Então, mas dá aquele ar meio espectral. Então eu achei bem marcante essa cena dos dois conversando. Aí só mais um ponto antes de vocês responderem. Acho que eles tinham tudo para tornar isso muito mais marcante. Sim. Eu acho que o diálogo vai num tom também de humor. Sim. Que o filme ele tem um tom de humor. Porque o cara fala vamos dizer assim, ele fala como se fosse o John Lennon, as letras do John Lennon, entendeu? Isso. Então, e aí o John, ele dá um abraço e tal, não sei o que, e o John fala assim, é um cara esquisito, cara. Tipo assim, você precisa de ajuda psiquiátrica. Você precisa de ajuda psiquiátrica e tal. Dá um ar ali que acho que é tão bonito que nem você falou, é tão impactante trazer o John Lennon pro filme, que podia ser com outra entonação. Então, mas sabe o que eu entendi? Que ali não era o John Lennon que nós conhecemos. Ali era um John Lennon, um homem comum. Ok, mas enfim, acho que decepciona o cara que tá esperando o John Lennon. Sim, né? sim. Então, podia ser o John Lennon sem sucesso, mas com uma sabedoria mais próxima. Cara, eu achei que foi melhor do que o Jim Morrison no Wayne's World. Lembra do Wayne's World? Sim. Quanto mais idiota melhor, que parece o Jim Morrison. Então, melhor que aquilo já tá bom. Tá bom. Mas vamos lá, respondam as perguntas. A pergunta. Pois, me ajuda de novo. O que configura uma vida bem sucedida pra você? O que configura uma vida bem sucedida? Então, mas é que tá, é uma coisa muito pessoal, porque alguns procuram dinheiro. Alguns procuram... você. Não, eu tô falando, alguns procuram fama, alguns procuram os dois, alguns procuram relevância. Então eu acho que o sucesso realmente é aquilo que é de cada um, né? Para mim é óbvio que a gente precisa de certas coisas. Eu acho que tem que ser de forma harmônica e bem dosada.
a ponto de que não aconteça com a gente, aconteceu com o Patel, de você perder sua essência. Que a essência dele era, eu sou um músico criativo, quero fazer minhas músicas. E ele perdeu isso. E a hora que ele percebeu, eu acho que o que pesou nele foi muito mais a questão, eu não estou sendo eu mesmo, do que estou roubando os Beatles. Eu acho que pesou nele isso. Os nossos avanços na vida, porque tem gente que passa essa barreira e não liga. E só vai ter remorso, não vai nem ser arrependimento, remorso no final da vida. Então eu acho que o que determina a gente se considerar de sucesso é quando a gente percebe, como foi aquela proposta do cálice que a Débora faz pra ele. Fala pra mim que você quer tomar esse cálice, fala. Então ele, eu quero. Então eu acho que é esses momentos da vida que você se perde, que você perdeu aquilo que você considera que vale a sucesso. pena. Porque o sucesso, o que é? É fazer aquilo que acredita, nas condições que você tem, poder fazer o melhor possível, mantendo aquilo que você acredita como sua integridade. Seus valores. Isso, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o segredo. Boa. Pra mim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que é importante você, de repente, conseguir sobreviver e pagar as suas contas, que eu acho que é importante, infelizmente, tem que ter essa parte aí também. E, de repente, fazendo algo que você gosta de fazer. De repente, pode até não ser a coisa que você sonhou na sua vida, assim, de uma maneira absurda ou perfeita, mas pelo menos você consegue ter ou como se fosse um hobby para você. Por exemplo, suponha que você continuasse trabalhando na sorveteria, você está se mantendo, mas você tem condição de também ter isso num caminho paralelo. Sim, comecei a escrever um filme paralelamente, ser roteirista. Então é você um caminho tem viável equilíbrio, também, né? Ter uma vida, para mim, ter sucesso é você ter uma vida bem sucedida, você ter um equilíbrio de felicidade no que você faz, ter condição de você sobreviver com isso e sei lá. A palavra é equilíbrio. Uma vida equilibrada. Dá tempo de mais duas perguntinhas? Vamos. Uma, sobre Yesterday, o Jack Merrick fala que alguém fala, que música é essa? Quando você compôs, né? E ele fala, não foi eu que compus. Essa é uma das músicas. Aí uma amiga fala assim, ela é legal, mas não é uma Fix You do Coldplay. Tipo, compara com Fix You do Coldplay, ele fala, lógico que não, é bem melhor, né? É uma das melhores músicas já escritas. E aí a pergunta que fica pra vocês, qual é a melhor, pra você, melhor canção já escrita? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Rápido. Pá. E você? Não consigo pensar nisso. Nunca Pode ser uma lista. Nossa, nunca parei pra pensar a melhor obra já feita pensando no seu universo, né? Tem várias, mas se fosse escolher uma, você fala assim, Bohemian Rhapsody. Eu acho uma excelente palpite, uma excelente escolha. Eu vou concordar com ele porque realmente é muito boa. É fantástico. Não vai. Eu vou citar uma que não vou dizer pra você, melhor obra, mas pra mim é uma coisa muito, muito relevante. Apesar de muita gente questionar, é que eu entendi bem a letra também, que ela é bem marcante. Woman in Chains. Tears for Fears. Woman in Chains. Pra legal. mim é uma música. 92, acho que é, né? Eles foram até 92. Eu acho que o Woman in Chains veio um pouquinho antes. 89, acho que deve ser 88, 89. E eu vou citar uma que na minha, não era adolescência, no começo de vida adulta, eu estava ouvindo e eu nunca tinha parado para prestar atenção no significado dela e comecei a chorar no metrô ouvindo aqueles Discman. Para quem é jovem, procura Discman no Google. É um homem em forma de disco. E eu estava ouvindo lá e tal, e ouvi What a Wonderful World. E cara, aquela letra me tocou de um jeito. Eu falei, cara, que fantástico. Eu acho que paralelo com Imagine. Sim. Coloca um universo ali que é tão bonito e tão sutil, tão singelo numa letra de poucas palavras. Sim. Não é uma letra, não é Faroeste Caboclo, né? Não é. Tem muito menos história ali e te toca absurdo. Imagine e What a Wonderful World são as minhas lembrando escolhas. que quando ele apresentou, né, o momento que ele apresentou essa música, né, em meio à guerra. Não sabia disso. Foi o meu momento que eu toquei, mas foi no meio da guerra. Ele tocava os soldados. Posso falar uma coisa antes de você fazer essa última pergunta? Que eu achei legal nesse filme. Eles não dão a entender isso, mas eu acho que se no mundo paralelo, vamos dizer assim, no mundo paralelo, ele poderia ter usado, que eu achei que foi legal ele não ter usado,
eles não falam nada sobre guerras. Tipo assim, os Beatles não existiram, ou tipo, se os Beatles existissem, não teria guerra. Entendeu? Essas coisas, tipo, meio... não, é trazer o lado negativo. Não, eu tô falando assim, meio que... Tipo, uma banda importante, foi importante pra música, mas não é porque eles... não é porque eles existiram que, tipo, não se mata por intolerância racial ou por qualquer coisa. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Foram no ambiente da música e ponto, então, né? Eu fiquei com medo de repente, os caras seguir pra esse lado. Bom assim, ponto, bom ponto. Então, eu acho que eles deixaram, assim, mais introspectivo e água com açúcar possível. Exatamente. Mais o universo Jack Malick, né? E não exatamente o que se poderia trazer ou não. Muito bem. Então, para finalizar bem, sempre temos a pergunta para finalizar bem. A jornada do protagonista começa com um acontecimento improvável. E a Ellie chama isso de milagre. Fala, a partir desse milagre aqui, isso aconteceu, né? Permitiu que ele vislumbrasse uma possibilidade de realizar o grande sonho dele. Então, pensando na sua vida hoje, qual é o maior milagre que você gostaria que acontecesse? Ou qual sonho você ainda acredita que vai realizar, que você pode chamar de milagre? Só para finalizar bem de hoje. Aí, caramba, agora não sei. Hoje ele tá afiado. Se não for para fazer eles ficarem pensando assim, coloca um loading na cabeça deles aqui. Vou ficar pra trás com o cabelo, vou ficar aquele gif do de outra volta. Pra lá e pra cá. Olha, um milagre. Putz, milagre. Pô, o pessoal vai achar que eu sou muito mercenário, mas eu vou falar assim, o milagre é de repente poder trabalhar sem precisar me preocupar com ganhar dinheiro com isso. Uma vez um amigo belo falou milagre, assim, hein? Belo milagre. Uma vez o meu amigo falou assim, pô, você queria ganhar na Mega Sena e ser trilionário, ganhar que nem aqueles Mega Sena da virada, assim? Eu falei, não, se eu ganhasse na Mega Sena um valor que se eu investisse eu conseguisse ter essa vida que eu tenho, de repente um pouquinho, um luxinho a mais aqui, não custa nada, mas nada absurdo, e eu pudesse trabalhar por escolha, eu preferia do que ter muito dinheiro, assim, aquela coisa de absurdamente você fala assim, nossa, velho, pra que eu tenho tanto dinheiro, sabe? Eu acho que tem umas pessoas que têm muito dinheiro que tem esse pensamento de falar assim, cara, pra que eu tenho tudo isso? Aliás, tem aí, fugindo um pouquinho do tema, mas tem muitos milionários que são muito altruístas também, que doam bastante porque sabem que não precisa daquilo, né? Os caras ficam surtando que é ir pra Marte. Enfim, esse é outro mas eu extremo. falo assim, de repente, pra mim um milagre seria esse, chegar de um jeito, de alguma forma, sei lá que forma, chegar num momento e falar assim, cara, eu posso continuar trabalhando porque eu quero, não porque eu preciso. Então acho que talvez esse seja um milagre que eu gostaria que acontecesse. Lógico que é muito difícil, a não ser que seja através de ganhar uma Mega Sena da vida, mas... acho que tem outras formas e eu acredito em você, Bruno. Muito obrigado. Ulisses. Então, eu acho que essa história de milagre é uma coisa... Acho que depende muito de como você está no momento, porque todo mundo sonha em jogar na Mega Sena. E ganhar, né? Jogar ninguém joga. Jogar. Todo mundo sonha. Todo mundo sonha em ganhar e ninguém joga. Essa é a questão. Todo mundo quer ser relevante, todo mundo quer ser amado por todos, todo mundo quer ser espaço no mundo, todo mundo quer paz mundial. Então, assim, fica aquela coisa, como até o Morgan Freeman fala, né? É muito lindo se você quer ser uma Miss, né? Miss então, Universo. Todo mundo tem essas coisas. Agora, aquela coisa mais pessoal, que isso que o Bruno falou, é bem pessoal pra ele. Mas esse caminho mesmo. Eu acho que assim, dentro de tantas coisas de degraus que eu gostaria de chegar até esse milagre, que hoje para mim seria realmente um milagre, é conseguir fazer dos meus personagens que eu crio, que eu tenho, que eu estou trabalhando, tô dizendo, se eu conseguisse chegar a um nível como a Marvel conseguiu fazer com os dela. Eu acho que isso sim seria um milagre. Chegar no mesmo patamar. Não precisa nem subir, mas no mesmo patamar. Se vocês colocar eles assim, de uma forma que eu conseguisse mostrar, olha aqui, como filme, né? Olha meus personagens, né? Aí acho que isso sim seria foda. E eu também confio em você, Ulisses. O seu talento é incrível. Obrigado. Tenho certeza que vai chegar lá. E assim, eu lembro de um processo de coaching que eu fiz há bastante tempo e que ela me provocou a pensar nesse universo, assim, em que lugar você estaria e que você realizou o seu sonho. Na época eu tinha muito esse olhar de ser palestrante. Hoje mudou um pouco porque eu vejo que essa condução do Autoconhecimento Cinema ele é muito mais uma mediação e não uma palestra.
acho mais legal, mais bonito fazer as pessoas refletirem. Se bem que as palestras que eu tenho também são para provocar reflexão. Mas é muito mais eu falando e os outros refletindo. Esse eu gosto de ouvir, acho que a troca é muito mais legal. Mas voltando. E aí eu me vi numa mesa com Cortella, Karnal, Clóvis de Barros Filho, tal, me vi com essa galera, não me colocando em pé de igualdade, porque o que você falou, tem ídolos. De repente, você acha que vai ficar do meu lado? Olha aqui, olha o meu sonho se realizando aqui, pelo menos. Tem também o Karnal. Quer fazer o Karnal? Você tem que ser feliz, né? Não, que é o Clóvis também. Por que você tem que ter a potência? Às 10 horas da manhã! Olha, eu realizei meu sonho. Pronto aí, pronto. Seria a vida. Mas hoje, aí até acho que tem a ver com a sua resposta, Bruno. O modelo de negócio do Autoconhecimento hoje, ele é muito... Eu também fazendo as mediações, que eu amo fazer, mas também ensinar os outros a fazer. E o meu milagre é conseguir fazer com que esse projeto chegue em mais tantas pessoas, tenha tanta gente mediando e ganhando dinheiro com isso, porque tem um impacto, um valor muito legal você levar isso para uma empresa, para uma equipe. Isso impacta bastante. Eu tenho hoje 3, além de mim 2, né? Eu tendo 50 desses, o Autoconhecimento vai estar transformando muita gente. E eu, por ser criador disso, tenho a minha remuneração por ter ensinado a metodologia, por, enfim, ter esses parceiros. E eu vejo que é a minha forma de chegar nesse ponto de... Sim. Eu trabalho, continuo mediando porque eu gosto. Mas hoje, por eu ter criado e ensinado as pessoas, eu já tenho remuneração a partir desse modelo. Né? Então, por isso que eu falei, é possível, tem que ver qual que é a maneira. Talvez aqui tem um monte de gente que aprendeu com você, entendeu, e você consegue ter uma outra vida, né? Sim. Então, acho que esse é o meu milagre. E eu vejo que ele vai chegar algum dia, né? Eu estou trabalhando para isso. Gente, eram essas perguntas que eu tinha. Se muito vocês bem. Mais considerações aí. Não, tranquilo. Então é isso aí? Mais uma coisa final aí? Seria mais ou menos isso. Seria bom você ouvir a música para entender do que eles estão falando, a Yesterday, né? Conhecer um pouquinho de Beatles, nem que seja uma coisa rápida, um vídeo, uma explicação, para quem não conhece, porque quem é filho de músico conhece, né? Quem curte música em casa, que nem eu tinha os discos do meu tio, o Bruno sempre gostou de música, o pai dele adora música antiga também boa. Agora, quem nunca ouviu, vai ver aquilo e talvez não tenha a mesma emoção. Corre-se o risco de não entender. Então, assim, é bom entender quem foram os Beatles, para entender qual é a relevância dessa realidade alternativa do filme, para entender o filme e depois tirar suas próprias conclusões. É isso aí. Mais alguma coisa, Luciano? Acho que aproveitar o que o Ulisses trouxe, né, de você procurar... responde aqui. Comenta com a gente, quando você ouvir, se você nunca ouviu Yesterday, o que você sentiu. Porque pode ser que tenha algumas pessoas que tenham sentido, que sintam essa emoção na primeira vez ou não. Então a gente quer saber, comente aqui embaixo também. Tá? E compartilhem esse vídeo com os amigos, inimigos, façam isso pra gente chegar. Curta, mais compartilha, comenta, manda sugestão. E é isso aí. Então esse foi mais um episódio da parceria Musical Filmes com Autoconhecimento. Lembrando que só olha na descrição aí as mídias sociais do Luciano, do Ulisses, da Musical ABC. E aí no próximo episódio fica no ar. A gente vai pensar direitinho o que vai fazer dessa temática artes com autoconhecimento. Tem no próximo episódio da parceria. Que eu vou falar com eles em off, que não é exatamente direta, mas vai ser muito bacana. Aí você vai verificando nas mídias sociais, você vai descobrir. Ou a gente vai dando uns spoilerzinhos assim, opa, o que será que vai ser? Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo, tá bom? Valeu, Luciano. Valeu, Ulisses. Um abraço pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu.